Bom dia, galerinha! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais essa videoaula. É um enorme prazer estar aqui com vocês. O tema da nossa aula de hoje será a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que é um conteúdo rápido, legal, interessante e relativamente fácil de compreensão. Então venha comigo, galera, nessa jornada. Aqui, galera, que a gente entendeu o que foi o luteranismo, o que foram os anabatistas, vamos fazer uma questão, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, de uma questão? Ler o enunciado. Então vamos ler o enunciado. Por mais que Lutero e os camponeses alemães tivessem críticas comuns à Igreja Católica da época, existiam sérios pontos de conflito entre eles. A raiz desse choque está... Agora vamos ao texto, porque assim a gente já leu o texto buscando uma orientação para a solução da questão. Tem sido hábito, e até agora, de certos homens, segurar-nos como propriedade sua. Ou seja, o feudalismo, a servidão feudal. Visto que Cristo nos libertou. Por isso, julgamos estar garantido que seremos libertos da servidão. Deus... Bom, vamos lá. Esse foi o primeiro texto. Agora vamos ao segundo de Lutero. Deus prefere que existam governos, por piores que sejam, do que permitir a ralé que se amotine. Olha o termo que Lutero usou. A ralé, chamando o povo de ralé excluída miserável. Por mais razão que tenham. Então ele está dizendo, olha, você tem até razão, viu, galera? Eu assumo que Deus queria que vocês fossem livres e não fossem explorados. Mas cala a boca e obedeça. Agora vamos à questão. As proposições. De baixo para cima de novo, né? Letra E. No fato de a doutrina luterana defender a salvação do corpo e da alma, enquanto os camponeses só estavam preocupados com a salvação terrena. Não, galera. Lutero defendia apenas a salvação da alma e os camponeses do corpo e da alma. Então, falso. Na excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, já que os camponeses temiam aproximação com algum acusado de heresia. Não, galera. Os anabatistas vieram ao quê? A romper também com a Igreja Católica Apostólica Romana, apoiando Lutero. Então, falso. No fato de os camponeses alemães defenderem o respeito absoluto ao dogma da infalibilidade papal. Não, galera. Se os camponeses alemães eram luteranos, então eles acreditavam que o Papa não era infalível. Então, também falso. Com o que Lutero não concordava. Lutero dizia que o Papa não era infalível. Vamos pular B. A. Na ideia de que somente aqueles que possuíssem instrução ou títulos podiam manifestar contra a Igreja Católica e suas práticas. Não. Lutero disse que qualquer um, pela livre interpretação da Bíblia, poderia se manifestar contra a Igreja. Então, falso. Os anabatistas concordavam. Finalmente, o que nos sobrou, letra B. No apoio mútuo existente entre Lutero e os setores da nobreza alemã, que mantinham os camponeses sob servidão, sim. E que os camponeses queriam se libertar dessa servidão. Então, letra B. Aqui, galera, a gente entendeu Lutero e fez uma questãozinha. E agora nós temos que ir para a Reforma Anglicana. A Reforma Protestante feita dentro da Inglaterra. Galera, e assim como a Reforma Protestante feita dentro da Alemanha, nós temos que entender o contexto dessa Reforma Anglicana. Qual era a situação histórica, social que a Inglaterra estava submetida. Lembre que o absolutismo inglês, gestado lá na final da Idade Média, ele era diferente dos outros absolutismos da Europa. Por quê? Porque o rei da Inglaterra estava submetido, tinha seu poder limitado por meio do parlamento. João Sem Terra, lá atrás, a gente já viu isso quando falou de feudalismo e Idade Média, havia pedido uma guerra por os barões do norte e foi obrigado a assinar a Carta Magna, que submetia ele a um parlamento que limitava as suas ações. Inclusive, limitava as suas ações dizendo que ele não poderia criar nenhum novo imposto sem a permissão do parlamento. Pronto. Essa limitação no poder do rei também dizia que ele não poderia convocar o exército e declarar guerra sem a permissão do parlamento. Ótimo.
Contudo, apesar disso, desse poder de limitação do rei, havia por parte tanto do rei como da nobreza e da burguesia emergente da Igreja Católica o desejo de meter a mão nas riquezas da Igreja Católica. Assim como havia onde? Na Germânia, que a gente acabou de ver. Alguns nobres queriam tomar terras da igreja para ter mais terras. Alguns burgueses queriam tomar a terra da igreja para ter terras, fontes de renda, capital, dinheiro, riqueza. E também, galerinha, vinha o quê? Vinha a poder se transformar em nobres. E o próprio rei, mais à frente, vai querer meter a mão na riqueza da igreja, porque significava meter a mão em dinheiro, e aí criar exércitos mais poderosos, mas também significava poder meter a mão na terra e distribuir com nobres e com burgueses, transformando eles em nobres e fazendo com que eles se aliassem a esse rei. Só que no século XVI, isso vai ganhar força devido a um rei e a uma dinastia. A famosa dinastia dos Tudors. A dinastia fundada com Henrique VIII. Henrique VIII era rei da Inglaterra nesse momento. E ele era casado com a princesa de Espanha. E ela não lhe deu um filho que? Homem. Não lhe deu um filho homem. E ele temia que, só tendo filhas mulheres, que sua coroa caísse na mão de uma outra família, e automaticamente a sua dinastia deixasse de existir. E aí ele vai ter uma amante, a famosa Ana Bolena. E essa Ana Bolena, galerinha, ela irá dizer a ele que poderia dar um filho homem. Ele então pede a anulação do seu casamento ao Papa para casar com Ana Bolena. E o Papa, de origem espanhola, vai dizer não. Aliado de Filipe II, Carlos V, ou Filipe I, como você quiser chamar, vai dizer não, eu não aceito. O que então Henrique VIII faz? Henrique VIII vai criar uma nova igreja. Já então a igreja anglicana surgiu apenas por um desejo de separação de Henrique VIII? Claro que não. Esse é o estopim. É a última gota d'água que faz transbordar o balde. Ele vai fazer isso porque ele desejava confiscar as propriedades da igreja para distribuir com a nobreza e com a burguesia, atraindo ela para o seu lado. Confiscar a propriedade da igreja para ter recursos e dinheiro para fazer um exército mais poderoso e fazer a expansão da Inglaterra e do seu poder. E finalmente ele vai fazer isso porque ele tinha por objetivo fazer com que agora ele fosse o poder secular, o rei, e religioso, o Papa. E dá origem a um novo absolutismo inglês. Então, naquele momento, ele vai fazer o que, galera? Ele vai se transformar em um Papa da Igreja Anglicana, o poder religioso. E o rei, o poder estatal secular. E vai se transformar em um único representante de Deus na Terra, criando um novo absolutismo inglês, onde ele tem o absolutismo total e incontestável, porque ele representa Deus religiosamente e estatalmente. Joel, então foi mais uma disputa de poder, jogos de interesses econômicos, do que questões religiosas. Sim, mas isso não significa que não vai haver algumas rupturas religiosas com a Igreja Católica. Irá sim. Os rituais vão se tornar basicamente os mesmos. A maior parte da doutrina da Igreja Anglicana continua a mesma da Igreja Católica, inclusive existindo os santos. Porém, há ruptura, como é o caso da criação de um novo Papa, que é o Henrique VIII. E uma ruptura fundamental que os vestibulares cobram muito. Que ruptura é essa? A ideia de que o trabalho que a Igreja Católica dizia lá, que era a punição pelo pecado, e que, portanto, só deveria trabalhar muito quem era pecador, os plebeus. Então, os pecadores plebeus, que eram incontestavelmente distantes de Deus, deveriam purgar os seus pecados com o trabalho, enquanto a nobreza próxima de Deus não precisava. Não era, para os anglicanos, uma punição pelo pecado. Era uma redenção. Então, se a igreja dizia, o trabalho é punição pelo pecado, e se você só trabalha muito, se você é muito pecador, rapaz, acho que eu sou pecador pra cacete. Para a igreja anglicana, não.
é a redenção. É por meio do trabalho que você alcança a salvação. E, portanto, para a igreja anglicana, o trabalho dignifica o homem. E o fruto do seu trabalho, a acumulação de capital, é algo digno a você. E, portanto, para a igreja anglicana, a acumulação de capital não é pecado. É apenas uma prova de que você se libertou dos seus pecados. Aqui, galera, a gente termina a igreja anglicana. E para concluir, reforma protestante, nós precisamos falar da reforma calvinista. Reforma calvinista que vai acontecer onde? Na Suíça republicana. A Suíça era um país republicano de características burguesas. Então, comercial, onde a burguesia tinha muito poder, dominava, e, portanto, eles desejavam se libertar da influência e do poder da Igreja Católica. E aí vai surgir um homem chamado John Calvino, que vai pregar uma reforma, e vai ser apoiado pelo Estado suíço republicano e pela burguesia. Essa reforma vai se apropriar dos mesmos ideais luteranos. Então, daqui todos aqueles dogmas luteranos que nós falamos. A salvação vem pela fé, não pode ser vendida indulgências, não pode ocorrer as simonias, o Papa não é infalível e por aí vai. E vai introduzir um novo ideal, um novo dogma. Que é a grande diferença da igreja calvinista para a luterana. A ideia da salvação pela predestinação. Olhe o que Calvino dizia. Que quando você nasce, Deus já sabe se você vai para ser salvo ou perdido. Porque Ele sabe tudo. Mas por que Deus sabe? Porque na hora que você nasceu destinado à salvação ou à perdição. E não tem mais jeito. Tudo que você fizer para se afastar da salvação ou se aproximar dela, será feito por causa dessa escolha divina. E, portanto, você nasce predestinado ao inferno ou ao céu. Pronto. Já então não é a fé que salva para Calvino? É. Mas a fé salva porque você nasceu com fé, porque Deus te escolheu para a salvação. Pronto. Já essa é a única diferença? Não. A doutrina calvinista também vai ser muito organizada e disciplinada. E vai pregar uma disciplina rígida do homem. Uma disciplina rígida do homem que estimula o trabalho como algo que dignifica o homem, o que aproxima eles do anglicanismo. E também uma disciplina rígida que defende uma boa conduta moral. E eles vão dizer, se você faz bons atos e é moralmente correto, é porque você nasceu predestinado. E se você trabalha muito e rico, é porque você se libertou do pecado. E você só se libertou do pecado porque você é predestinado. E, portanto, você foi escolhido para a salvação. Isso gera, inclusive, um estímulo ao aumento da produção, ao comércio, à acumulação de capital. Porque quanto mais você trabalhasse, mais capital você acumulasse, mais você demonstrava que você estava se libertando do pecado e você era predestinado. O que significa que há uma íntima relação da doutrina calvinista com o desenvolvimento do capitalismo dentro das regiões diversas da Suíça, depois da Europa e dos Estados Unidos. Inclusive, você pode perceber que boa parte das grandes nações capitalistas desenvolvidas do mundo são calvinistas. Ou tem forte influência do calvinismo. Joel, cite uma. Suíça, Estados Unidos, com forte influência. A própria Inglaterra, que depois também vai sofrer forte influência do calvinismo. São nações calvinistas desenvolvidas perante o capitalismo. Aqui, galerinha, nós acabamos com a reforma protestante. E precisamos, para acabar com o nosso conteúdo, falar da contra-reforma católica. Mas antes, vamos a uma questão aí da PUC de Campinas. Vamos lá. O calvinismo foi... Joel, que questão? A PUC foi reta, direta. Ele não quis botar enunciado, nada. Quer só saber o que foi o calvinismo. Vamos ler, galera? Letra A. A doutrina que sintetizou as ideias dos reformadores que a antecederam, formulando o campo protestante em torno dos princípios do cesaropapismo e do culto aos santos. Gente, primeiro, ela não só sintetizou, ela trouxe um elemento novo do que os anteriores, Lutero e o anglicanismo fez, que foi a salvação para a predestinação. Segundo, não, galera, não tem cesaropapismo nenhum.
A igreja é autônoma, livre, independente do Estado. E, se ela sintetiza os reformistas, ela é contra o culto dos santos. Então, letra A, falso. B, apenas um prolongamento das ideias preconizadas por Lutero. Não é um prolongamento, a gente acabou de ver. Ele trouxe a ideia de que a salvação da alma vem pela predestinação e também prega que o trabalho salva o homem, libertando o homem do pecado e, portanto, defende a acumulação de capital. Falso. O movimento originário na Suíça. Ok. Como resultado de convulsões sociais locais. Convulsões sociais locais. Um pouquinho, mas gente, a Suíça não tinha tantas convulsões sociais assim. Mas poderia ser aceito. Sempre tem uma, duas. Que revelavam uma manifestação de rebeldia contra a taxa cobrada pela igreja. E sobre a liberação da prática do divórcio. Galera, não. O calvinismo, inclusive, vai defender a possibilidade do divórcio. A igreja católica não. E a proposição está dizendo que o calvinista fica contra a prática do divórcio. E eles liberam. A igreja católica que não aceita. Então, falso. O resultado das preocupações pessoais de Ulrich Zwingli e dos problemas relacionados com o celibato clerical. Gente, eu citei o nome desse cara? Vocês ouviram falar dele? Não, né? Bom, então por que você vai marcar essa proposição? Você não tem a mínima ideia se isso é verdade, se esse cara fala contra o celibato ou não. Vamos lá, galera. Esquece. Letra E. A mais extremada seita protestante em relação ao capitalismo. Sim, a mais próxima a ele. E a mais próxima das questões levantadas em termos éticos. Sim, a mais correta em relação à rigidez disciplinar moral. Pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro. Verdadeiro, a íntima relação que eu acabei de falar entre calvinismo e capitalismo. Aqui, galera, nós vamos agora acabar o conteúdo falando da contra-reforma católica. O catolicismo olhou e viu que surgiram várias novas doutrinas, várias novas igrejas, que estavam contestando seus dogmas e diminuindo o seu poder. E isso significava que, além de perder poder e dinheiro, duas coisas muito importantes, eles também estavam perdendo fiéis. E eles vão dizer, gente, a gente precisa se reunir. E eles vão fazer um concílio. Na verdade, 3 concílios. Os famosos concílios tridentinos, os concílios de Trento. O primeiro em 1545, o segundo em 1554, o terceiro em 1563. E esses concílios são o quê? Reuniões da Igreja Católica para debater os seus dogmas e ver se eles estão certo ou errado, criando novos dogmas, ou não. E nesses concílios eles vão debater todas as acusações feitas contra eles, os novos dogmas pregados pelos reformistas, e eles no final vão chegar à seguinte conclusão: nós não erramos em nada, ou praticamente nada. Os nossos dogmas não têm nada de errado. Então no Concílio de Trento eles vão definir que os dogmas católicos estavam todos certos. E eles vão reafirmar os dogmas católicos, principalmente, 1, o culto aos santos. Os santos existem, eles são intermediários entre Deus e o ser humano. 2, a virgindade de Maria. Para eles, Maria continua virgem, mesmo depois de Cristo nascer. Não me pergunte como. 3, a infalibilidade papal. O Papa representa Deus na Terra e a palavra dele é a palavra de Deus. Como tem um ditado que diz, o Papa disse, está dito. Acabou, obedeça. 4, os 7 sacramentos. Você tem que fazer batismo, a Eucaristia, casamento, a extrema-unção, a primeira comunhão, crisma e por aí vai. O celibato clerical. O padre não pode casar porque tem que manter o corpo e o espírito puro. A velha ideia da Igreja Católica é que o sexo é pecado. E que a salvação não vinha só pela fé, mas sim pelas boas obras, pelos bons feitos, principalmente doar sua riqueza para a Igreja Católica. Feito tudo isso, eles vão dizer, reafirmamos todos os nossos dogmas, estamos certos. Mas precisamos combater o que, galera? A difusão dessas ideias protestantes que estão nos destruindo. Então, para combater ela, precisamos tomar atitudes. A primeira, criar uma ordem religiosa nova, militarizada. Os soldados de Jesus, a companhia dos jesuítas, a ordem jesuíta, que vão ser monges militarizados, que devem levar a fé cristã para o novo mundo, combater as heresias e, se necessário, pegarem armas para defender a Igreja Católica.
E vão ser eles os responsáveis, inclusive, por trazer o catolicismo, o cristianismo católico para a América e para o Brasil. Segunda medida, criar o INDEX, o Índice de Livros Proibidos. Então, uma lista renovada todos os anos, que dizia quais eram os livros que você não poderia ler, porque eles poderiam te induzir ao pecado e tirar a sua salvação. E aí é óbvio que vai aparecer os livros dos renascentistas, as obras dos reformistas. E galera, por incrível que pareça, eles vão dizer, se você ler um livro desse, não se arrependeu depois, você vai para o quinto dos infernos. E por incrível que pareça mais ainda, o INDEX existe até hoje, viu? Apesar do Papa Francisco ter suspendido o uso dele e a presença dele no site do Vaticano, ele é considerado legítimo até hoje. Ele é renovado. E a última vez que ele foi renovado, se introduziu Harry Potter, se introduziu Senhor dos Anéis, 50 Tons de Cinza, e se entende que se você é católico e ler esses livros e depois não se arrepende, você vai para onde? Para o quinto dos infernos. Eles também vão, galera, fortalecer o Tribunal do Santo Ofício. Fortalecer o Tribunal do Santo Ofício e estabelecendo as perseguições. Então, a Santa Inquisição vai ganhar força, vai perseguir as heresias dos infiéis e todos aqueles que professavam outra fé que não a católica, mantendo o poder da Igreja Católica através do quê? De uma repressão violenta. E, finalmente, eles vão fazer uma meia-culpa. As últimas medidas foi meio que uma meia-culpa. Falando baixo, né, eles vão dizer, olha, a gente cometeu alguns erros. Calma. Que são esses? Os nossos sacerdotes não são tão bem formados. E a gente precisa formar melhor eles, né? E aí, para formar melhor eles, a gente precisa criar uma universidade para que eles saibam bem a fé cristã, os dogmas católicos, para que eles entendam esses dogmas, a legislação católica, e explique bem isso para o povo. E aí ele cria os seminários que são universidades de teologia para formar os padres. E finalmente eles também vão dizer, olha, duas coisas a gente tem que deixar de fazer. Vender o perdão dos pecados, as indulgências. A gente errou, acabou, não vamos fazer mais. O pecado só pode ser perdoado por vontade de Deus. E acabar com essas simonias. Gente, só pode ser sacerdote da Igreja Católica por vontade, por vocação. Nada de ficar vendendo cargos eclesiásticos, galera. Para, fica feio aí. Isso ajuda, inclusive, a corromper a Igreja Católica mais à frente. Pronto. Mas o resto, o que eles fizeram? Reafirmaram seus dogmas, criaram a Companhia de Jesus, militarizaram para difundir a fé católica e reprimir os movimentos hereges, criaram um index para evitar que as pessoas tivessem acesso a um conhecimento que contestasse os dogmas católicos, e finalmente, galera, eles vão fortalecer o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, para reprimir os movimentos contrários a eles através do uso da força e da violência. Aqui, galera, então a gente entendeu o que é a Contra-Reforma Católica. E para acabar nosso conteúdo, falta apenas a gente fazer uma última coisinha. Uma questão sobre Contra-Reforma, galera. Questão da PUC Campinas. Paulo III, o Papa do Concílio de Trento, ao convocar o Concílio de Trento, em 1545, visava, entre outros objetivos, letra A, combater a difusão das ideias heréticas. Sim, propostas pela reforma protestante de Thomas Moros. Galera, Thomas Moros é um filósofo, eu assisti lá atrás, que não tem nada a ver com isso. Já, mas está errado pelo nome de uma pessoa. Galera, infelizmente, às vezes algumas questões ainda são conteudistas. E não é uma figura desconhecida, é uma figura importante. Então vamos lá. B. Consagrar o princípio da paz do Habsburgo. Já, o que foi a paz do Habsburgo? A paz do Habsburgo foi um acordo feito entre o imperador do Sacro Império Germânico e os príncipes locais. Depois da guerra entre eles, entre os príncipes germânicos e o imperador, os príncipes conseguem vencer e consolidar um acordo chamado Paz de Habsburgo, que entre as definições determinava que agora a igreja, a fé, a religião de cada principado era a religião do seu príncipe. Galera, você acha que a Contra-Reforma Católica vai consagrar o princípio da paz do Habsburgo? Claro que não. Eles não querem que as micro-regiões da Alemanha se tornem protestantes, querem preservar ela o quê? Católica. Então, falso.
C. Determinar os autores e suas obras que não eram contrárias ao ensino da igreja. Indiretamente, sim. Se eles determinavam aquelas que eram contrárias pelo index, eles determinavam que não eram contrárias. Então, essa é verdadeira. Mas calma, lembre. A prova de vestibular, a questão de vestibular, pode ser uma que é mais verdadeira. Isso aqui é um meio para conseguir o principal objetivo. Vamos ver. É válido? Pode ser a C? Pode. Mas vamos ver se tem outra melhor. D. Confirmar pontos da ortodoxia católica. O que é a ortodoxia católica? Dos dogmas católicos. Verdadeiro, não é o principal objetivo? Não foi o principal efeito do Concílio de Trento? Que foram atacados por elementos reformistas. Sim, a letra D está pedindo me marque. Ela é mais verdadeira que a C. Então, sempre cuidado com isso em uma prova. Principalmente em uma prova que não é do Enem. Que ainda guarda essa ideia de mais verdadeiro. Tá? É estabelecer a política da Igreja Católica em relação ao movimento russista na Boêmia. Não, galera. O movimento russista que aconteceu lá na Alemanha não teve sua definição e sua repressão feita pelo Concílio de Trento. Além do que, lembra, John Hus, foi um movimento muito anterior. Então, nada a ver. Aqui, galera, nós concluímos o nosso conteúdo. Obrigado pela presença, pela atenção. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Um beijo no coração e até o nosso próximo conteúdo, que vai ser o início das revoluções burguesas. Então, o processo final da Idade Moderna, que são as revoluções burguesas e que dão origem à nossa sociedade como nós conhecemos hoje. Então, o conjunto de conteúdos mais importante do vestibular e de história, galera. Um beijão no coração e até a próxima aula.